Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. Neste vídeo, nós buscaremos identificar se no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, esse texto fala da nação de Israel ou esse texto fala da igreja. Se considerarmos o pré-tribulacionismo como a doutrina bíblica que nós entendemos que é, e se Mateus 24 está falando da 70ª semana de Daniel, que se encontra dentro do período tribulacional, então Mateus capítulo 24 não pode conter a presença da igreja, visto que ela já foi arrebatada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero convidar você para ficar conosco até o final, que dentro deste capítulo e do contexto do Evangelho de Mateus, nós iremos identificar 9 pontos ou 9 verdades sobre a ausência da igreja e a necessidade que há da ausência da igreja em Mateus 24 para apoiar a visão pré-tribulacional do encontro da igreja com o Senhor. As referências do Evangelho de Mateus vão estar aparecendo aqui em cima para que você possa conferir na Bíblia Sagrada. E a primeira coisa que nós precisamos meditar é que o Evangelho de Mateus tem como objetivo provar aos judeus que Jesus Cristo ele é o cumprimento das Sagradas Escrituras. Por isso que há tantos textos dizendo para que se cumpra o que foi escrito pela boca do profeta que diz. A segunda coisa, e uma das mais importantes neste vídeo, é o tratamento que o Evangelho de Mateus traz com a questão da nação de Israel, onde o Senhor fala sobre as cidades impenitentes que terão um mais duro juízo, porque elas viram o próprio Senhor Jesus Cristo. Também o Senhor fala desta geração má e perversa que pede um sinal e não lhe será dado um outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas, sempre mostrando que há resquícios de entendimento dentro da nação de Israel e dentro daquela geração que despreza e que nega ao Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 17, na passagem da transfiguração de Jesus Cristo, ali ele está cumprindo cabalmente diante dos seus discípulos aquilo que Moisés profetizou em Deuteronômio capítulo 17. Se levantará um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. E representando a lei, os profetas e os escritos, na visão, segundo Mateus 17:9, aparecem Moisés e Elias. E Deus vem e da sua nuvem ele diz: Este é o meu filho amado, é a ele que vocês devem ouvir. Ou seja, eu estou aqui para ratificar e cumprir aquilo que Moisés, que está aí, falou. Então, ele é o filho do homem. O Senhor Jesus também fala aos seus 12 apóstolos que se eles seguirem ao Senhor, no tempo da regeneração, quando o Filho do Homem voltar, eles julgarão as 12 tribos de Israel, porque os primeiros serão derradeiros e os derradeiros serão primeiros. O povo primeiramente chamado por Deus terá a sua libertação bem no final do período tribulacional, enquanto os últimos a serem chamados gentios e, consequentemente, a igreja, serão os primeiros a terem a sua religação, o seu relacionamento com o Senhor agora em um corpo glorificado no arrebatamento da igreja. O Evangelho de Mateus vai chegando a um clímax nos capítulos 21 a 23 sobre o tratamento de Jesus Cristo para com a nação de Israel, em especial no início da paixão, na entrada triunfal, onde o Senhor está declarando ser o rei de Israel. E o próprio povo daquela cidade está recebendo o Senhor com adoração. Depois ele busca purificar a casa de oração do Senhor. Depois ele profetiza sobre a figueira seca, que pode ser interpretado como Israel que não produz os frutos, o que o contexto do próprio evangelho
deixa bem claro que esses frutos e essa autoridade será dada a um outro povo, aquele que realmente venha produzir os frutos e agradar o Senhor. E ele continua com parábolas, exaltando João Batista e o considerando como um verdadeiro profeta. E temos a parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores maus. Sempre o Senhor, diante dos fariseus, mostrando que a nação de Israel o desprezou e que eles estão procurando matar o filho do homem, porque também mataram os profetas. Então, todo o contexto é uma censura do Senhor ao tratamento da nação de Israel com Deus e com a palavra de Deus. E a parábola das bodas é um clímax, porque a parábola das bodas faz com que Deus chame o seu povo para a festa, mas o seu povo não aceita. Então ele diz: chama os aleijados, os mancos, os que estão nas ruas, que significa simplesmente os gentios, aqueles que não são o seu povo, aqueles do outro aprisco. E a censura à nação judaica, e em especial aos fariseus, que buscavam tentar defender a lei de Deus, mas eram hipócritas, chega a um clímax no final do capítulo 22 e todo o capítulo 23, onde o Senhor fala sobre quem é o filho de Davi e depois começa a censurar os fariseus em sua obra má diante de Deus e diante do povo. Veja, todo o contexto do Evangelho de Mateus está simplesmente mostrando para Israel que Jesus Cristo é o verdadeiro filho de Davi e o rei de Israel e o libertador do seu povo. A terceira coisa é a palavra de juízo do Senhor Jesus Cristo para a nação de Israel nos primeiros 3 versículos de Mateus, no capítulo de número 24. Mas veja o que 22:7 diz. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então a própria parábola já fala sobre a destruição da cidade, daqueles que negaram a sua palavra. Então Jesus, em Mateus 24, depois que mostraram-lhe a estrutura e a suntuosidade do templo, ele diz que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois de tantos discursos contra a nação de Israel, aí então os seus discípulos lhe fazem uma pergunta tripártida, que é simplesmente essa: diz-nos quando serão essas coisas de que você fala, quando será destruído? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E esse fim do mundo, em Mateus 24, ele tem como clímax a própria volta do Filho do Homem para estabelecer o seu reino. O fim deste governo maligno e do anticristo se dará com a volta do Senhor. E o fim está caracterizado dos juízos, até culminar na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. E por que os apóstolos fazem esse tipo de pergunta? O entendimento dos apóstolos não é o entendimento de uma igreja ou de arrebatamento da igreja, eles não tinham esse entendimento. O entendimento dos apóstolos está em Zacarias, no capítulo 13, no capítulo 14, em que a vinda do Filho do Homem derramará um espírito de súplica sobre a nação de Israel, irá estabelecer o seu reino e virá com um cetro de justiça contra aqueles que não lhe deram atenção e não foram obedientes à sua palavra. Por isso eles fazem essa pergunta, que quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que o contexto mostra juízo sobre uma nação que despreza ao seu Senhor. A quarta coisa é que o termo parousia em Mateus capítulo 24 fala da vinda de um rei a uma localidade. E a pergunta que os apóstolos fazem está relacionado a Israel, pois o próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 24, ele disse a 2 que iam de caminho para o campo: ó, nécios e tardos de coração, para compreender tudo o que estava escrito na lei e nos profetas. E depois, quando ele aparece aos seus discípulos, ainda nesse mesmo capítulo, dos versículos 44 a 49, ele diz que
convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei e nos profetas. Agora vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos para ser testemunha, ou seja, de tudo isso que aconteceu, de que Jesus de fato é o Messias, o Salvador. Então o contexto de Mateus 24 fala da vinda do rei para estabelecer o seu reino aqui na terra. A quinta coisa é que Mateus 24, do 15 ao 22, é um texto completamente judaico, porque fala do texto de Daniel, da abominação desoladora, fala da saída no sábado, fala também dos falsos profetas, mesmo que em alguns momentos a aplicação também possa se dar aos dias de hoje, pois o princípio das dores vai da era da igreja até a entrada do período tribulacional. Então, estamos no período chamado do princípio das dores. Mas esse texto, ele é completamente judaico, pois fala do período da 70ª semana, que para nós pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja não passará por este período. A sexta coisa é que os apóstolos representam a nação de Israel no contexto de Mateus, que é luz para todas as nações. Por isso que ele diz: "Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel", aquilo que está em Isaías capítulo 49, quando Isaías, desanimado, diz que ele trabalhou em vão, porém o Senhor o consola dizendo: "Também te dei para a luz dos gentios". E o próprio Cristo sempre estava na sinagoga nos sábados e depois também atendia os gentios. O próprio Paulo, todos os sábados, discutia nas sinagogas e depois atendia os gentios. Então, existe uma harmonia e um progresso nessa obra, e no contexto de Mateus, eles representam a nação de Israel, que é testemunha para o mundo de que Deus quer se reconciliar com todo o mundo. A outra coisa importante a considerar é a má interpretação das palavras vinda e fim do mundo, dita pelos apóstolos em Mateus 24:3. Muitos querem entender a partir desse texto que vinda seria o arrebatamento da igreja no final do período tribulacional e o fim seria a conclusão de todas as coisas. E para isso se utilizam até de 1 Coríntios 15:24, quando fala sobre o fim. Porém, aquele fim é no período final do milênio, quando todas as coisas estiverem sido concluídas. Então, o texto de Mateus 24:3, quando será a tua vinda e o fim do mundo, fala do período de sua vinda e dos juízos que serão estabelecidos para a abertura e a entrada do período de 1000 anos aqui sobre a face da terra. Não há um arrebatamento no final do período tribulacional em Mateus 24:3, no contexto da pergunta, porque eles não estão imaginando e nem têm conhecimento dessas coisas, como já fora dito, mas a revelação é de forma progressiva e esse arrebatamento pré-tribulacional, antes de todo esse período que é para Israel, também é bíblico. A oitava questão a considerar seria o ajuntamento dos eleitos, dos escolhidos e aqueles que serão levados. Um será deixado e o outro levado, seria o arrebatamento da igreja no final do período tribulacional. Não existe nenhum elemento que tenha as características do arrebatamento secreto das epístolas aqui em Mateus capítulo 24. Não há ressurreição e também não há translado. Existe a palavra levado. E o que será levado nesse contexto? Os gentios que não se converterem serão lançados no castigo eterno. Você pode conferir em todos esses textos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que não querem que ele reine, tragam cá e matai-o todos diante da minha presença. O lagar do furor da ira do Senhor e a guerra do Megido, do Armagedon, acontecerá e milhares de pessoas que são opositores a Deus, a Israel e à igreja perderão as suas vidas e serão lançados no inferno, serão lançados nas trevas exteriores. E o que seria esse ser levado? É ser levado para juízo, para que eles não entrem no período milenial. Porque se todas as pessoas
tiverem os seus corpos transformados no final do período tribulacional, quem vai povoar o milênio dos habitantes de sobre a face da terra? Então são questões importantes que não apoiam o arrebatamento pós-tribulacional. E muitos tentam apoiar esse ser levado com a palavra também ser levado dos textos que são para o arrebatamento, que é João 14:3, 1 Tessalonicenses 4:17. Porém, a palavra grega paralambanô, que é usado também em contexto de ser levado para julgamento, de ser levado para juízo. E por causa desse uso e por causa disso também, as nações estarão sendo levadas para juízo, serão lançadas no local de tormento. Então isso significa que é altamente improvável que a igreja se encontre em Mateus no capítulo de número 24. E a 10ª e última coisa que nós precisamos meditar são as advertências quanto à iminência do Senhor. Se há uma iminência da volta do Senhor, então Mateus capítulo 24 estaria falando do arrebatamento secreto da igreja. Os pré-tribulacionistas entendem que esses textos, por mais que também sejam principalmente exortações para a nação de Israel quanto à vinda do seu Messias, também são aplicáveis ao povo de Deus em relação à sua conduta de espera do nosso Cristo que irá nos buscar. É isso que Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? A exortação vale para a igreja quanto a se conservar santo na espera da nossa redenção, que tem processos e se inicia com o processo do livramento daqueles que hoje são os últimos, mas que permanecem na presença do Senhor e não negam o Senhor diante dos homens, em detrimento daqueles que hoje estão negando ao Senhor e terão o seu último tratamento nessa 70ª semana, ou nesse período tribulacional, quando no período da grande tribulação, quando o anticristo começa a perseguir a nação de Israel, todas essas coisas começam a acontecer até que bem no final o grande livramento virá. E como diz Romanos 11, e todo Israel será salvo, porque segundo Zacarias 12:10, o espírito de súplicas será derramado sobre eles, e eles clamarão, reconhecerão, se envergonharão que mataram o seu Messias, mas o Senhor os receberá arrependidos de volta para a sua presença. Veja como a obra do Senhor ela é gloriosa e como a Bíblia ela se torna harmoniosa, mesmo em contextos mais difíceis, os textos mais claros dão luz às questões mais obscuras. Por isso, meu amado irmão, eu desejo que o Senhor Deus lhe conserve até a sua vinda. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu comentário. Também nos ajuda com um like, com compartilhamento. Você está no canal Bíblia de Fato e para nós é um prazer estar aqui para expor as Sagradas Escrituras. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.